Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Juarez Neto, estou mais uma vez na área para resolver mais algumas questões aí. Hoje são 10 questões somente da banca Cansupan, voltada aí para o concurso da Polícia Municipal do Eusébio. Hoje é a nossa última aula, certo pessoal? Mas não se desanime, porque eu estou preparando um material só de questões comentadas e me sigam lá no Instagram que em breve eu colocarei aqui as instruções para vocês acessarem esse material, beleza? Se não é inscrito no canal, faça sua inscrição, dê o like nesse vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma o canal vai crescendo e a gente vai publicando mais vídeos aí para outros concursos, beleza? Vamos com tudo agora para essa nossa aula. Pessoal, vamos resolver agora a nossa primeira questão. Olha aqui o enunciado. 3 amigas, Bruna, Ângela e Gisele, fazem aniversário no mesmo mês. O dia do aniversário de Bruna é um número par múltiplo de 6. Ângela faz aniversário 3 dias depois de Bruna. E o dia do seu aniversário é um múltiplo de 7. Gisele faz aniversário 5 dias antes de Ângela. Se o aniversário de Bruna cai em uma segunda-feira, em quais dias da semana caem os dias dos aniversários de Ângela e Gisele, respectivamente? Olha aí, pessoal, um enunciado um pouquinho grande, que ele te confunde muito quando ele fala desses múltiplos, onde a gente não precisa utilizar isso. Quer ver? Olha aí, pessoal. Ele te diz o seguinte. Ele te diz que a Bruna, né, o aniversário da Bruna cai na segunda-feira. Então aqui, ó, de segunda-feira, quem é que faz aniversário nesse dia? É a Bruna, beleza? E ele te diz o que mais? A Ângela faz aniversário 3 dias depois da Bruna. Ora, a Ângela faz 3 dias depois. 3 dias depois de segunda é quanto? 1, 2, 3. É exatamente quinta-feira, né? Então a Ângela, pessoal, faz aniversário na quinta-feira. E aí ele te diz o que mais, pessoal? Gisele faz aniversário 5 dias antes de Ângela. Ora, a Ângela faz aqui na quinta, 5 dias antes é quando? 1, 2, 3, 4 e voltando para cá, né? Então essa daqui é quem? É exatamente a Gisele. Beleza? Então montei. Quando ele comenta aí desses múltiplos, pessoal, cuidado para não ler e tentar resolver a questão em cima disso daí, porque você pode confundir e isso não vai te ajudar em muita coisa, certo? E aí ele te diz, em quais dias da semana caem os dias dos aniversários de Ângela e Gisele? Ora, Ângela na quinta e Gisele no sábado. Qual item tem exatamente quinta e sábado, né? Quinta e sábado está exatamente no item D. Beleza? Questãozinha bem tranquila, né? Mas o enunciado aí pode te levar a uma loucura aí na hora de resolver essa questão e você ficar confuso. Beleza, pessoal? Vamos agora para a nossa segunda questão. Pessoal, vamos resolver agora a nossa questão de número 2. Olha aqui o enunciado. A soma do numerador e do denominador de uma fração é igual a 10. Se somarmos 4 unidades ao numerador e subtrairmos 4 unidades ao denominador, obtemos o inverso dessa fração. Qual o valor da fração? Olha aí, pessoal, a questãozinha que a gente faz bem rapidinho, certo? A gente tem que descobrir uma fração, ou seja, um x sobre y, não sei quem é. Só que ele te diz que a soma do numerador com o denominador, né? O numerador é x e o denominador é y. Essa soma dá 10. Beleza. No item A, o numerador é 3 e o denominador é 7. A soma deles dois dá 10? Dá, porque 3 mais 7 é 10. Então pode ser o item A. No item B, 4 mais 8 dá 10? Não, dá 12. Então o item B está o quê? Está errado. No item C, 2 mais 6 dá 8. Então não pode ser o item C. Já eliminei o B e o C. Pode ser o D? Ora, 4 mais 6 dá 10. Pode ser o item D. Então, ó, tenho 50% de chance de acertar já, né? Eliminei metade, só tenho metade aqui para resolver. O A ou o D. Aí ele te diz o seguinte, ele vai somar 4 unidades aqui, ó. O que é que ele vai fazer depois, pessoal? O que é que ele vai fazer aqui depois? Ele vai somar 4 unidades ao numerador, somei aqui, e vai subtrair 4 unidades no denominador, subtrair aqui. E ele te diz, quando tu faz isso, tu vai ter exatamente o inverso da tua fração inicial. Ou seja, se tu tinha x sobre y, tu vai ter o inverso, que é quem? Y sobre x. Beleza? Pronto, tá aqui. Então, pessoal, como é uma questão de múltipla escolha, eu posso simplesmente testar, né? Para não perder muito tempo e já ir para a próxima questão. Vamos ver como é que eu faço. Faria assim, ó. Eu vou testar o item A. Substituir o x por 3 e o y por 7. Substituindo o x por 3 aqui, fica como? 3 mais 4 dá 7, né? Ó, vou colocar aqui devagar, né? 3, o x é exatamente o 3. 3 mais 4. E aqui vai ficar como? O y é 7. Então fica 7 menos 4. 3 mais 4 dá 7. 7 menos 4 dá exatamente 3. Olha aqui, pessoal. Quem era a minha fração original? 3 sétimos. Quando eu fiz isso daqui, né? Qual foi o resultado que eu cheguei? 7 sobre 3. Então o que aconteceu? Inverteu a fração? Inverteu, não inverteu? Era 3 sétimos, foi para 7 sobre 3. Então a resposta, ó, de cara aqui já é o item A. Beleza?
Mas vamos ver por que não é o item D, né? Ó, vamos só testar também, para a gente verificar, né? Vamos fazer a mesma coisa, né? Só que agora aí com o item D. Vamos ver como é que fica. Substituindo o x por 4. Ora, substitui o x aqui por 4 e o y por 6. Beleza? Vamos lá. X por 4 vai ficar como? 4 mais 4. Beleza? E aqui o y por 6. 6 menos 4. Vai ficar como? 8 sobre 2. Quem é que eu tinha no início? 4 sobre 6. 4 sobre 6, né? Aí fiz isso daqui. Inverteu a fração? Não, não inverteu. Tive outra fração, que é 8 sobre 2. Então o item D está o quê, pessoal? Está errado. Então o gabarito dessa questão é exatamente o item A. Mas, professor, como é que eu faria isso daí se fosse, por exemplo, uma questão de certo ou errado? Vamos ver o seguinte. Existe uma propriedadezinha das proporções que é exatamente o que a gente vai utilizar aqui. Certo, pessoal? Como é? Olha aqui, ó. Eu tenho exatamente aqui essa igualdade aqui de frações. E aí o que é que eu vou fazer, pessoal? X sobre 4 sobre y menos 4, eu vou fazer exatamente o seguinte, ó. X sobre 4, x mais 4 sobre quem? Sobre y menos 4. Eu vou somar, eu posso somar, nessa fração eu posso somar esse cara que está aqui embaixo, beleza? Eu vou somar ele bem aqui, ó. Eu vou somar mais y menos 4, certo? Então eu posso somar esse mesmo cara aqui em cima. Só que se eu faço isso aqui do lado esquerdo, eu tenho que fazer a mesma coisa no outro lado, né, ó? Eu tenho aqui y sobre x, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar o cara aqui de baixo, que é o denominador. Então y mais x, beleza? E aqui fica a mesma coisa. Então eu posso fazer isso, né? Resumindo, o que é que eu tenho aqui nessas propriedades aqui das proporções? A sobre b igual a c sobre d. O que é que eu tenho? Se eu somar esse cara aqui de baixo aqui em cima, ó, por exemplo, a mais b, embaixo não modifica, fica a mesma coisa, certo? Eu tenho que fazer a mesma coisa aqui no outro, ó. C mais d sobre D, beleza? Propriedadezinha. Bem, então, feito isso, vamos analisar o seguinte aqui, pessoal. Olha, eu tenho esse 4 aqui, pessoal, vai cortar com esse 4, não vai? Não, 4 menos 4. E eu tenho quem? X mais Y. Pessoal, quanto é X mais Y? Tá bem aqui, ó. Ele já disse que é 10. Então vai ficar como? 10 sobre quem? Sobre Y menos 4. E aqui fica como, pessoal? Y mais X, que é a mesma coisa que X mais Y, que é 10, né? 10 sobre quem, pessoal? Sobre x. Ora, 10 corta com 10, não corta? E aí agora é só passar o x aqui multiplicando e o y menos 4 para cá. Então fica como, pessoal? X, né? Aqui não tem mais nada, é 1, né? X vezes 1 dá x. E aqui é a mesma coisa. Y menos 4. Beleza? Então o x, pessoal, é quem? Y menos 4. Então vou substituir o x ali, ó. Que é quanto? Y menos 4. Substituir o x. E esse mais y coloco aqui, ó. Igual a 10. Perfeito? Perfeito. Y mais y dá quanto? 2y. Passando esse menos 4 para o outro lado, vai ficar como? 10 mais 4. Beleza? Vamos desorganizar aqui, vamos vir para cá. E aí fica como? 2y. 2y igual a quem, pessoal? Igual a 14. Então, qual é o valor de y, pessoal? Ora, o y vai dar exatamente 14 dividido por 2, que dá 7, né? Ó, nosso y deu 7. E qual é o valor de x? Ora, se o x mais o y dá 10, pessoal, e o y é 7, então o x vai ser quem? O x vai ser 3. Deu ou não deu 3 sétimos? Deu, ó. 3, que é o x, e o y que é 7. Ó. 3 sétimos é exatamente o item A. Mas perceba a diferença de fazer isso daqui. Eu ainda teria que lembrar dessa propriedade aqui das proporções, né? E a questão, quando ela te dá aqui as alternativas, poderia só substituir, não precisava lembrar dessa propriedade. Beleza? Então fica aí duas maneiras de resolver essa questão. Vamos para a próxima questão, questão de número 3. Pessoal, vamos resolver agora a nossa terceira questão. Olha aqui o enunciado. O campeonato de futebol no estado é disputado por 20 times, sendo 6 deles de uma mesma cidade X. Cada time irá jogar 2 vezes com os demais oponentes. A porcentagem de jogos nas quais os 2 times são da cidade X é... Olha aí, pessoal, questãozinha legal, onde ele te dá 20 times, sendo que 6 deles são da cidade X. Beleza? E ele quer saber a porcentagem de jogos desses times aqui, ó, que são da cidade X, somente entre eles. Então vamos começar analisando aqui com um espaçozinho menor, certo? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu tenho somente 4 times. O A, B, o C, D. Beleza? Então, quantos jogos eu tenho aí entre esses times todos? Ou seja, eu vou analisar por rodada, certo? Na primeira rodada, quantos jogos eu tenho? Beleza, eu vou analisar aqui. Eu posso ter A, B e posso ter o C, D, não posso? São 2 jogos, ó. O A com B e o C com D. Não tenho mais nenhum outro jogo, porque só são 4 times. Quantos jogos eu tenho? 2. Na segunda rodada, vou analisar uma outra rodada de jogos. Eu posso ter o A com o C, né? E o B com o D. Perfeito. Tenho também 2 jogos. Na terceira rodada, pessoal,
Eu posso ter o A com o D e posso ter exatamente o B com o C. Também tenho 2 jogos. Será que eu tenho uma outra rodada? Se eu fizer uma outra rodada, pessoal, pode tentar aí que você vai acabar repetindo aqui uma dessas combinações aqui que a gente fez. Então, pessoal, quando eu tenho 4 times, né, a quantidade de times, a quantidade de rodadas de jogos vai ser exatamente 1 a menos. Tenho 3 rodadas de jogos, beleza? Então, vamos agora para a nossa questão. Pessoal, eu tenho na questão 20 times, certo? Então, vamos analisar aqui as rodadas. Eu tenho aqui a primeira rodada. Primeira rodada, se são 20 times, pessoal, e cada time são 2 times em um jogo, então eu vou ter quantos jogos? Eu vou ter 10 jogos, não é verdade? Já que são 20 times. Na segunda rodada, também vou ter 10 jogos, só vou mudar os jogos, né? E aí eu vou até qual rodada? Ora, se eu tenho 20 times, eu tenho 19 rodadas, né? Correto, pessoal? 19 rodadas. Quantos jogos eu tenho aqui no total, pessoal? Ora, eu tenho 10 na primeira, 10 na segunda, até o 10 na 19ª rodada. Então eu tenho 19 rodadas com 10 jogos, ou seja, eu tenho 190 jogos, beleza? Beleza, só que ele te diz que esses times se enfrentam 2 vezes, né? Então eu tenho que pegar e multiplicar isso aqui por 2. Mas guarda isso aí, pessoal, vamos multiplicar isso aí depois. Agora vamos analisar somente esses jogos aqui, ó, onde eu tenho 6 times da cidade X, somente eles se enfrentando entre si, certo? 6 times, pessoal, tenho quantas rodadas? Ora, tenho 5 rodadas, né? Ó, primeira, segunda, até a 5ª rodada. Se são 6 times, eu tenho quantos jogos por rodada? A metade, né? São 3 jogos. 3 aqui, até a 5ª rodada. Então, quantos jogos eu tenho, pessoal? 3 jogos por rodada. Como são 5 rodadas, eu tenho 3 vezes 5, que dá exatamente 15 jogos. Só que aqui somente os jogos de ida, não é verdade? E eu também tenho quem? Os jogos de volta. Então, eu tenho que multiplicar por 2. Então, pronto, pessoal. Eu calculei aqui os jogos dos times da cidade X, entre eles, e aqui o total de jogos. Pessoal, agora faz uma regrinha de 3, né, pessoal? Ele quer saber a porcentagem, né, de jogos desses times aqui da cidade X. Você analisa, isso daqui é o total, ou seja, isso aqui é 100%, ó. 190 vezes 2, ele vale 100%. Perfeito. E isso daqui, ó, é exatamente a porcentagem que eu quero calcular, né, ó. 15 vezes 2 é exatamente X%, não sei quanto é. Aí você faz aqui, pessoal, x vezes 190 vezes 2, não, 190, né? Vamos ir mais para cá. 190 vezes 2 vezes x, igual a quem? 100 vezes 15 vezes 2, né? Eu não multipliquei, pessoal, porque eu já tinha visto aqui que o 2 ia cancelar, beleza? E aí passa agora o 190 dividindo. Vai ficar como? 100 vezes 15 dividido por quanto? Por 190, né? Ó, 190. Beleza? Ó, corta 0 com 0. Então vai ficar como? X igual a 10 vezes 15 dividido por quanto? Por 19. Beleza? Então vai ficar como, pessoal? 150 dividido por 19. Vamos ver quanto que dá esse valor aí, né? Ó, porque isso aqui, ó, 10 vezes 15 dá 150 dividido por 19. Vamos ver mais ou menos quanto dá isso daí. Vamos chegar aqui e fazer nossa conta. 150 por 19. 1 por 19 não dá, 15 por 19 não dá, então tem que ser direto 150. 150 por 19, chuta aí um 7, né? Ó, vamos só ver aqui, ó, se for um 7, né? 19 vezes 7 dá quanto? Vamos aqui para o rascunho. 19 vezes 7, né? 7 vezes 9 dá exatamente 63. Sobe o 6. 7 vezes 1 dá 7. Com 6 dá exatamente 13, né? Ó, 133. Então é exatamente aqui o 7, né? Ó, que dá quanto? 133. Se eu fizer aqui essa subtração, 150 menos 133 dá exatamente quanto aqui, pessoal? Vai dar exatamente 17. Beleza? E aí eu nem vou continuar mais, porque eu teria que acrescentar um zero aqui e uma vírgula, né? Então, pessoal, só apagando isso daqui, se eu for fazer essa conta aí, 150 por 19, o x vai ser aproximadamente 7, alguma coisa. Por que eu não calculei essa alguma coisa? Porque nas alternativas, ele te dá aqui, ó, que no item A, esse valor da porcentagem é maior que 7% e menor que 10%. Isso daqui não é um número que vai ser maior do que 7 e menor do que 10? É, porque é 7, alguma coisa. Então o gabarito da questão, pessoal, questãozinha bem interessante, é exatamente aí o item A. Beleza? Vamos agora para a nossa questão de número 4. Pessoal, agora vamos resolver nossa quarta questão. Olha aqui o enunciado.
Uma pessoa que empregue todo o seu capital sucessivamente em ações de 3 empresas A, B e C e que na empresa A lucre 50% e nas empresas B e C tem um prejuízo de 20% em cada, essa pessoa após os 3 investimentos teve lucro ou prejuízo de quanto? Olha aí, pessoal, a questãozinha que eu já comentei bastante, né? Atenção nessa palavra, quando ele diz que é uma aplicação sucessiva, né? Então ele teve um lucro de 50, depois um prejuízo de 20 e um prejuízo de 20. Aí você vai e pensa, professor, 50 mais, que é lucro, menos 20, menos 20. Não, quem foi meu aluno aqui sabe que não é assim, ó. Isso aqui ia dar quanto? 50 menos 20, 30, 30 menos 20, 10. Aí você, ele lucrou 10%, professor, 10%. Mas não é assim, pessoal, porque a gente sabe que essa porcentagem de 20% não é sobre o valor inicial, porque ele te diz que são processos sucessivos. Então, quando eu tenho questão de lucros e descontos sucessivos, o que é que acontece? Né? Eu vou fazer exatamente aquele bizu, né? Vou analisar esses dois aqui primeiro. Pessoal, se ele teve um lucro de 50, o que é que eu faço? Aí eu somo o meu 50 com o 20, só que o 20 sinal é negativo, né? Porque é prejuízo. E eu também faço o que, pessoal? Eu faço o que? Eu multiplico os dois, multiplico aqui os dois e divido por 100, né? E aí eu faço aqui esse saldo. Só que o 20 é o que? Negativo, beleza? 50 menos 20 dá quanto, pessoal? Dá exatamente 30, beleza? 50 menos 20 aqui, só que ele não é... Tá multiplicando, certo? Cuidado, ó. Esse 0 corta com esse 0 com esse 0. Aí 5 vezes menos 2 dá exatamente menos 10, perfeito? Então, qual é o saldo aqui, pessoal? O saldo foi de 20. Então, aqui, 20 positivo, né? Então, nessa operação aqui que ele teve um lucro de 50 e um prejuízo de 20, o saldo dele foi um lucro de 20%, beleza? Agora eu vou analisar com C, né? Partindo daqui, ele teve um lucro de 20% e um prejuízo de 20%, beleza? Partindo daqui e juntando com esse outro, né? Lucro de 20 está aqui, prejuízo de 20 está aqui, O que eu faço além disso? Eu multiplico esses dois caras, né? Multiplico e faço o quê? Divido por 100, beleza? E aí calculo aqui esse balanço. 20 menos 20 dá 0, perfeito. Esse 0 corta com esse 0 com esse 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4, beleza? 0 menos 4, dá menos 4%. Então, pessoal, qual é a resposta da questão? Que ele teve o quê? Menos é prejuízo. Então, ele teve um prejuízo de 4%. Utilizando esse métodozinho aqui, pessoal, né, de aumentos e descontos sucessivos, né, no caso, lucro e desconto sucessivo, o lucro e o desconto é esse prejuízo. E a gente faz rapidinho, certo, pessoal? Faz 2 a 2, Fiz primeiro esses dois, o resultado desses dois eu fiz com esse outro aqui, E aí acabou, rapidinho isso daí. Você poderia também supor que ele tinha um valor e depois calcular os 50, o 20, só que você ia demorar mais, né? Como eu já fiz várias questões dessa forma, se cair isso na sua prova, você faz isso daí rapidinho. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos agora resolver nossa quinta questão. Olha o enunciado. Uma mercadoria sofreu um aumento de 25% de seu preço e um cliente exigiu do vendedor um desconto sobre o novo preço a fim de pagar pela mercadoria o mesmo valor antes do aumento. Qual o desconto que ele deve pedir? Olha aí, pessoal, questãozinha também de porcentagem bem interessante, certo? Ele te diz o seguinte, um produto aqui, vou pegar esse meu produto, ele sofreu o quê? Um aumento de 25%, né? Sofreu aqui um aumento de 25%, beleza? E aí ele passou a custar um novo valor aqui que eu não sei, um novo valor aqui, pelinha, beleza? E aí esse cara chegou, né, e pediu um desconto. Ele pediu um desconto, certo? Ou seja, ela vai ter aqui uma porcentagem, que eu não sei quem é, ele vai ter esse desconto aqui, e ele vai ter um novo valor. Só que ele diz que esse novo valor, ele quer pagar exatamente o mesmo valor original, que é exatamente o P, beleza? Então, ou seja, um produto custava um valor, aumentou 25%. E aí, quando aumentou esse 25%, o cliente pediu um desconto para pagar o mesmo valor que ele tinha inicial, ou seja, para pagar o mesmo valor P. Como é que eu acho esse desconto aqui que ele te pede na questão? Beleza, vamos fazer assim. Agora, nesse tipo de questão, pessoal, eu vou supor um valor para P, certo? Vou supor que o meu valor aqui de P é 98,77. Não, eu vou supor que o meu P é 100, porque calcular a porcentagem em cima do 100 é mais fácil, não é, pessoal? Se o preço do meu valor aumentou 25%, ele passou a custar quanto, pessoal? R$125, não é verdade? R$125. E aí o que aconteceu, pessoal? Ele tem que voltar para o valor inicial. Qual o valor inicial?
100. Então ele tem que ter um desconto de quanto, pessoal? De R$25, não é verdade? Então vamos pensar, ora, 125 aqui agora é a minha referência. Como assim? 125 equivale a 100%, beleza? E aí eu quero diminuir quanto, pessoal, para chegar nos R$100? Eu quero diminuir R$25, né? Então R$25 vale exatamente quantos por cento? Que é exatamente aqui o meu desconto, né? Eu tenho que dar um desconto de R$25 para ele voltar para o 100. Agora é só fazer essa conta aqui, ó. X vezes 125, 125x igual a quem? 25 vezes 100. Perfeito? Ok. E aí você passa o 125 dividindo, vai ficar 25 vezes 100 dividido por 125. 125. Ora, se você for fazer essa simplificação aqui, pessoal, 25 com 125 dá exatamente o quê? 1/5. Perfeito? Então vai ficar como? 100 dividido por 5. Ora, 100 dividido por 5 é exatamente 20, né? Como a unidade aqui é porcentagem, é exatamente 20 o quê, pessoal? 20%. Questãozinha bem tranquila, né, pessoal? Já fiz algumas questões parecidas com isso, onde eu tenho que supor um valor e interpretar bem aqui o que acontece na questão. Beleza, pessoal? Então, vocês estão bem acostumados com isso, então a resposta aí é de 20%, que é esse valor desse desconto. Vamos agora para a nossa próxima questão. Pessoal, agora vamos para a nossa sexta questão. Olha aqui o enunciado. Supondo que o litro de gasolina sofreu a partir de hoje um aumento de 15% e passou a custar R$ 2,599, quanto custava o litro dessa mesma gasolina ontem? Olha aí, pessoal, né? O preço da gasolina ontem tinha um valor X, beleza? Aí o que aconteceu? Ela aumentou, né? Aumentou aqui 15%, passando a custar quanto? 2,599, beleza? Exatamente isso? É exatamente isso daí, R$ 2,599. Bem, então ele quer saber exatamente o preço da gasolina no dia anterior. Como é que eu faço isso? Pessoal, muito simples. Ó, se o preço da gasolina aqui é X reais e ela aumentou 15%, né? Então ela vai estar valendo quanto? Esse 2,599, ele vale 115%, né? Porque aqui era 100%, né? Se ele aumentou 15%, ele foi para 115%. Ou seja, 115%, né? Ó, 115% é o mesmo que o quê? Que 2,599, beleza? E esse teu X, que é o que você quer saber, né? Opa, confundi aqui, né? Esse 100% aqui, ó, é exatamente o teu X, né? Ó, é exatamente o preço de ontem. Então, ontem era o meu todo, 100%. Aumentou 15%, ela passou a custar 115%. Então, qual é o valor do teu X? Só multiplicar aqui, né? Ó, 115x, ok? Igual a quanto? 100 vezes esse 2,599. Se eu pegar esse número aqui e multiplicar por 100, a vírgula vem para cá, né? Ó, 259,9. Beleza? E agora vamos fazer essa divisão, né? Ó, 259,9 dividido por 115. Perfeito? Bem, vamos lá. Divisãozinha com vírgula, né? É um pouquinho chato, mas a gente tem que fazer 259,9 dividido por 115, pessoal, 115, vai dar exatamente quanto? A vírgula anda uma casa para a direita, andar uma casa para a direita, acrescenta aqui um zero nesse número, né? Eu tenho que compensar do outro lado, beleza? Então, pessoal, vou tentar aqui logo por 2, né? Ó, por 2. Porque a gasolina é 2 e pouco, tenta aqui por 2. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 5 dá 10. Sobe 1 aqui. 2 vezes 1 dá 2, com 1 dá 3. Perfeito. 2 vezes 1 dá 2. Beleza, então dá 2.300. Se eu realizar essa subtração, aqui dá 9, aqui dá 9, aqui dá 2, aqui dá 0. Então dá 299, beleza? 299 é menor do que esse número aqui. Então eu tenho que acrescentar um 0 e colocar aqui nossa vírgula, né? Então vai dar 2, alguma coisa. Beleza. Então, pessoal, aqui provavelmente também seja um 2. Porque por 2 dá 2.300, né? 2.300 já fica mais próximo desse número. Então, 2.300. Perfeito? Realiza de novo aqui a nossa subtração. 0 com 0 dá 0. 9 menos 0 dá 0. 9 menos 3 dá exatamente 6. E 2 menos 2 dá 0, beleza? Vou colocar esse 690 mais para cá, ó. Que a gente vai ter que acrescentar um 0, né? Ó. Então, dá 690 aqui essa nossa subtração. Beleza? 690 é menor do que esse número. De novo, acrescenta um 0. Beleza? Bem, agora dá 6.900, né? Ó. 6.900 aí, testa aí, por exemplo, um 6, né? Vamos testar aqui, certo? Vamos testar aqui, ó.
11,50. Testa aí por 6. Vamos lá, 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 5 dá 30. Sobe 3. 6 vezes 1 dá 6. Com 3 dá 9. 6 vezes 1 dá 6. Opa, deu exatamente 6.900. Então, dá 6 aqui, ó. 6 vezes 1.150 dá 6.900. Perfeito? Subtraindo aqui, o resto é 0 e a gente finaliza a divisão. Então, 259,9 dividido por 115 dá 2 e quanto? 2,26. Essa é a nossa resposta do preço da gasolina no dia anterior. Beleza, pessoal? Então, esquematizando o que acontece, ó, no dia anterior o preço da gasolina é X. Ora, se ela aumentou 15%, ela vai valer quanto? Ela vai valer 115%. Então, 115% é equivalente a esse valor aqui, ó. Tá aqui. Então, antes era o 100%. 100% equivale a X. E aí eu descobri o meu X, que é de 2,26. Beleza, pessoal? Vamos agora para a nossa próxima questão. Pessoal, agora vamos resolver nossa 7ª questão. Olha aqui o enunciado. O mosaico será construído com as dimensões abaixo para ser exibido em uma partida de futebol. Com base na imagem, com a soma da área dos triângulos AD e BC. Olha aí, pessoal, questãozinha de geometria bem legal, né? Como eu falei, a área, né, nessa parte de geometria é bem interessante. Quando ele fala perímetro, é exatamente o que ele mais está cobrando aí, beleza? Então, vamos lá. Olha aí, ele te dá esse esquema aí, e ele quer exatamente a área desses triângulos, que é essa área aqui que eu achurei. E ele te diz que esse retângulo aqui, esse lado tem 10 e esse lado aqui tem 12. Pessoal, como é que é a área de um triângulo, pessoal? A área de um triângulo, a gente já viu que o cálculo dessa área é quem? Base vezes a altura dividido por 2, perfeito? Então, pessoal, veja que por simetria esse triângulo aqui é igual a esse. Então, vou calcular a área de um deles e depois multiplicar por 2, beleza? Então, pessoal, olha aqui, ó. Quem é a base desse triângulo bem aqui, ó? A base desse triângulo não é exatamente esse lado BC? BC é ou não é igual a AD? É, que é exatamente 12 metros. 12 metros aqui é a base. E quem é a altura, pessoal? Ora, a altura é exatamente esse valor bem aqui, ó. Como as diagonais se cruzam no centro, pessoal, a altura desse triângulo, se isso aqui é 10 metros, a altura é exatamente o quê? A metade, que é 5, né? É um problema simétrico, pessoal, né? Isso aqui é igual a isso. Então, se isso aqui é 5, isso aqui é 5, formando exatamente esse lado de 10. Então, essa altura aqui vale 5. Dividido por quem? Por 2. Ora, 12 por 2 dá quanto? 6, né? 6 vezes 5 dá exatamente 30 o quê? 30 metros quadrados. E aí você olha lá nas alternativas, tem o 30, você marca bonitinho, porque você calculou, achou o 30. Mas será que tá certo? Não, tá certo não. Sabe por quê? Ele quer a área dos triângulos, né? Ó, dos triângulos, da área achurada aqui, dessa parte achurada. Eu não calculei a área somente de um triângulo? Foi a área de um triângulo, né? Ele quer a área dos dois. Então a área dos dois, vou chamar aqui de área total, a área T. A área total é pegar isso daqui e somar com esse, né? Só que as áreas deles não são iguais, então é só somar. 30 mais 30. Ora, 30 mais 30 dá 60, né, pessoal? 60 o quê? Metros quadrados. Pessoal, muito cuidado com isso daí, pessoal. É uma questão fácil? É. Mas você realizar a conta que achou o 30, tá lá o 30 bem bonitinho, você marca. Mas ele quer o quê, pessoal? Olha o enunciado, vê o que o enunciado diz. Ele quer a área dos triângulos, né? A área desses dois. Então tem que multiplicar por 2 e então somar os dois, que dá exatamente 60 metros quadrados, beleza? Cuidado, pessoal, com esse tipo de questão. E atente, né, ao fato de geometria estar cobrando quase sempre essa parte de área e de perímetro, beleza? Então vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos resolver agora a nossa questão de número 8. Olha aqui o enunciado. Um triângulo equilátero tem perímetro igual a 42 metros. Com base nessa informação, assinale o item que corresponde à medida da altura desse triângulo. Olha aí, pessoal, uma questãozinha interessante, né? A gente já viu na questão anterior, ele falou de área, e essa aqui ele já fala um pouquinho de perímetro, mas a gente também vai trabalhar com área. Veja o seguinte, ele te diz que esse é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É aquele que tem todos os lados o quê? Iguais, ou seja, L, L e L. Beleza? E ele te diz que o perímetro, pessoal, o perímetro é 42. O que é o perímetro? O perímetro é o somar todos os lados. Quanto é a soma dos lados? L mais L dá exatamente 3L. Então o perímetro que é 3L é igual a quanto? 42. Ele te disse isso aí na questão. Beleza? Então qual é o valor de L? L é 42 dividido por 3. Perfeito. Ora, vamos fazer essa continha aqui rapidinho. Vou pegar um rascunho. 42 por 3. 4 por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 4 menos 3 dá 1. Desce o 2. 12 por 3 dá exatamente 4. 4 vezes 3 dá 12 e o resto é 0. Perfeito. Então,
42 por 3 dá exatamente esse 14 aí, beleza? Vamos guardar o valor desse lado, 42 por 3 dá exatamente 14. Então o meu lado vale 14. Perfeito. E agora, pessoal, eu vou fazer uma analogia aqui com a área, beleza? Como que é a área de um triângulo equilátero, pessoal? A área de um triângulo equilátero é como? É L quadrado raiz de 3 sobre 4, beleza? É ou não é, pessoal? A área de um triângulo equilátero não é esse valor aí? É esse valor. A gente já viu várias vezes, né? Essa formulazinha para calcular a área de um triângulo equilátero. Como é que eu calculo a área de um triângulo qualquer, pessoal? A área de um triângulo qualquer é base vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho duas maneiras de calcular a área desse triângulo equilátero. Ou pela forma, ou pelo caso geral, né? Então, como eu tenho duas maneiras, eu posso dizer que essas duas maneiras são iguais. Ou seja, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, pessoal, é igual a quem? A base vezes a altura sobre 2. Quem é a base desse triângulo equilátero? A base é L, né? Ó, a base é L. Quem é a altura? A altura é exatamente o que eu quero descobrir, ó, que é isso aqui, ó, que eu vou chamar de H mesmo, beleza? Dividido por 2. Perfeito, pessoal. H é quem eu quero descobrir. O L eu não tenho? Tenho, acabei de descobrir aqui, ó. O L é 14, né? Ó. Então eu vou ter o que aqui, pessoal? L ao quadrado. 14 vezes 14. Raiz de 3 sobre 4. Igual a quem, pessoal? Igual a o L, que é 14. Vezes o H sobre 2. Por que eu não resolvi esse 14 ao quadrado? Ó? Porque dá para cancelar aqui, ó. Dá? Então vamos vir para cá. E aí como é que fica aqui, pessoal? 14 raiz de 3. Eu posso até simplificar esse 14 aqui, ó. Vamos simplificar esse 14 com 4, né? Ó, por 2, pessoal. Por 2. 14 por 2 dá 7, né? Então vai ficar 7 raiz de 3. Beleza? Porque esse aqui já cancelou. E embaixo, 4 por 2 dá 2. Perfeito? Perfeito. E aí ficou como aqui, pessoal? Esse 14 foi embora, né? Foi para o espaço. Então ficou como? H sobre 2. Ora, 2 corta com 2, então meu H é quanto? 7 raiz de 3. Beleza, pessoal? Veja que eu não precisei ficar fazendo conta, porque eu fiquei cortando, né, pessoal? Você não vai fazer aqui 14 ao quadrado para achar um número bem grande, dividir por 4, depois trazer o 14 aqui dividindo de novo. Você só vai ter muito trabalho, beleza? Então, deixa para fazer as contas mais para o final, caso não dê para cortar, e você realmente faz. Como eu tenho 14 aqui, tá todo mundo multiplicando, ó, manda para o espaço, pessoal. A ideia é sempre o quê? Cancelar, simplificar, para ganhar tempo e acertar a questão, beleza? Então a altura é quanto? 7 raiz de 3, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, agora vamos resolver a questão de número 9. Olha o enunciado. A construção de um monumento com formato circular de raio igual a 8 metros será feita no centro de um terreno de forma quadrangular de lado igual a 25 metros. Usando π igual a 3,14, qual o valor mais aproximado da área não construída desse terreno? Olha aí, pessoal, ele te dá exatamente, né? Ele não te dá esse desenho, mas você tem que saber que o desenho é dessa forma. Porque ele vai construir um terreno circular, certo? Centrado aqui nesse outro terreno quadrangular, onde o raio do círculo é 8 e o lado do quadrado é exatamente 25. E aí ele quer saber, pessoal, qual é a área não construída, certo? Se ele construiu o círculo e ele tinha todo esse terreno quadrado aqui, o que ele não construiu foi exatamente isso daqui, não foi, pessoal? Ora, professor, mas isso é uma forma aí geométrica desconhecida, não conheço a forma para calcular a área desse negócio. Realmente não existe, mas eu tenho duas figuras auxiliares aqui para me ajudar, que é o quadrado e o círculo, beleza? Então veja que se eu calcular a área do quadrado todinho, menos essa área do círculo, sobra ou não sobra essa parte que eu achurei aqui? Sobra exatamente essa parte. Então a área requerida, pessoal, a área que eu quero é quem, pessoal? A área vai ser a área do quadrado, beleza? Menos a área aí dessa circunferência aí, certo? Por quê? Porque se eu pegar a área do quadrado todinho, peguei, marquei tudo, e tirei somente essa daqui do círculo, vai sobrar essa parte aqui achurada. Então eu tenho aí a área requerida, né? A área não construída. Como é que é a área do quadrado, pessoal? A área do quadrado é um lado vezes o outro, né? Ou seja, 25 ao quadrado. 25 ao quadrado. E a área do círculo, pessoal, é exatamente π vezes o raio ao quadrado. Mas quem é o raio? 8. Então vai ficar π vezes 8 ao quadrado. Ora, 25 vezes 25, faz aqui rapidinho. 25 vezes 25, 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 2 dá... subiu 2, né? 5 vezes 2 dá 10, com 2 dá 12.
2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. Então dá exatamente 625. Então aqui fica 625 menos quem, pessoal? Menos π vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, né? Só que o π ele pede para tu usar 3,14. Então vai ficar 64 vezes 3,14. Faz aqui, ó. 3,14 vezes 64. Vamos ver quanto é que dá isso daí. 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 1 dá 4, com 1 dá 5. 4 vezes 3 dá exatamente 12. Perfeito. 6 vezes 4 dá 24, sobe o 2. 6 vezes 1 dá 6, com 2 dá 8. 6 vezes 3 dá exatamente 18. Perfeito. Então, ó, 6, 9, 10, 8 com 1 dá 9, com 1 dá 10, né? Sobe 1 aqui, e aqui fica 2. Perfeito? Como a vírgula aqui está duas casas, eu ando duas casas. Então, aqui dá exatamente 200,96. 200,96. Pessoal, como na questão ele te pede uma resposta aproximada, eu vou considerar esse 200,96 como 200, beleza? Porque fica mais fácil para eu fazer conta. Então vamos ver aqui, 625, beleza, menos 200. Ora, 625 menos 200 vai dar quanto? 5 menos 0 dá 5, 2 menos 0 dá exatamente 2, e 6 menos 2 dá exatamente 4. 425 metros quadrados é a área aqui aproximada. Veja que eu desconsiderei essa parte aqui, ó, porque é pequeno, né? Se é pequeno e ele te pede um valor aproximado, então eu calculei aqui, deu 425 metros quadrados a área dessa região aqui que eu achei. Beleza, pessoal? Mais uma questão de geometria. Agora ele mudou aqui a figura, né? Colocou um quadrado na circunferência. A gente tem que conhecer a fórmula para calcular a área do quadrado e da circunferência, né? Como eu falei, área, perímetro, né? Cai bastante. E todas essas questões foram da banca. Beleza, pessoal? Vamos agora para a nossa próxima questão. Pessoal, agora vamos resolver nossa questão de número 10. Olha aqui o enunciado. A tabela abaixo mostra o tempo diário de trabalho de 3 pessoas, Maria, Paula e Eduardo. Ele te dá a tabelinha. De acordo com a tabela, marca o item correto. Olha aí, pessoal. Ele te dá essa tabelinha aqui, que Maria trabalha 1/3 de 24 horas. Ora, 1/3 de 24, pessoal, isso aqui o dia é uma multiplicação, né? E se eu pegar o 24 e dividir por 3, dá exatamente quanto? 8. 8 vezes 1 dá exatamente 8. Então a Maria trabalha 8 horas. O Paulo, pessoal, 24 dividido por 6 dá quanto, pessoal? 24 dividido por 6 dá exatamente 4, né? 4 vezes 4 dá exatamente 16. Ora, 16 horas, né? E aqui, ó, o Eduardo, 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 4 dá exatamente 8 horas. Então, calculei aqui a quantidade de horas que cada um trabalha, beleza? Então, vamos analisar agora item por item. Vamos ver aqui. No item A, ele diz assim, Maria trabalha mais tempo que Paulo. Maria trabalha mais tempo que Paulo? Não, trabalha menos. Beleza? No item B, Eduardo e Maria trabalham ao mesmo tempo? Eduardo e Maria trabalham ao mesmo tempo? Correto, né? Então o item B aqui, ó, já sei que é o gabarito da nossa questão. Mas vamos ver os demais. Paulo trabalha menos tempo que Eduardo? Não, Paulo é o que trabalha mais, não é, pessoal? Quem trabalha menos tempo é Paulo? Não, Paulo é o que trabalha mais, acabei de falar, né? Então, item B realmente é o gabarito dessa questão. Vamos agora resolver nossa última questão, pessoal. Pessoal, agora vamos resolver nossa última questão, a questão de número 11. Olha o enunciado. Um grupo de 100 alunos do ensino médio do município de Guarapuava resolveu se reencontrar após muitos anos sem se ver. Na festa do reencontro, souberam que todas tinham concluído a graduação. Pelo menos uma dessas pessoas era pós-graduada. Dadas quaisquer duas pessoas, pelo menos uma das duas era simplesmente graduada. Qual o número de pós-graduados na referida reunião? Olha aí, pessoal, questão, né? A gente tem que interpretar bem direitinho, onde ele te diz o seguinte, ele diz que tem 100 alunos, e desses 100, né, pelo menos um tem pós-graduação. E ele te diz o seguinte, se ele pegar duas pessoas quaisquer, certo? Se ele pegar duas pessoas, ou seja, pegou aqui duas pessoas, ele te diz que o que acontece? Pelo menos uma delas é o quê? É graduado. Então, se eu pegar duas pessoas, uma obrigatoriamente tem que ter só a graduação. Então vamos analisar aqui o seguinte, pessoal. Ó, você concorda que todo mundo que é pós-graduado, né? Ó, todo mundo aqui que é pós-graduado é graduado? É graduado, né? Ó, todo mundo que é pós-graduado é graduado, porque para você ter uma pós-graduação você tem que ter uma graduação. Beleza. Ele quer saber quantas pessoas têm pós-graduação. Ora, a questão cai sobre essa informação aqui. Quando ele pega duas pessoas, ele te diz que pelo menos uma é graduada. Então pode ser o que, pessoal? Um graduado
e outro graduado. Pode ser o que mais? Pode ser um graduado e um pós-graduado, né? Eu posso pegar aqui e tirar um pós-graduado e outro pós-graduado? Não, não posso, porque na questão ele diz que quando ele pega duas pessoas, pelo menos uma delas é graduado. Então, ou é graduado, ou é graduado e pós-graduado, beleza? Então, pessoal, se eu pegar duas pessoas, eu não posso ter duas pós-graduados, certo? Então, veja o seguinte, olha, são 100 pessoas. Aí eu vou dizer aqui, ó, será que eu posso ter duas aqui e 98 aqui nesse ciclo? Vejamos o seguinte, se eu pegar duas pessoas quaisquer, pessoal, peguei essas duas pessoas. Essas duas pessoas são o quê? Duas pessoas pós-graduadas. Podem duas pessoas pós-graduadas? Não podem. Então, porque isso aqui não é 2, pessoal. Isso aqui não é 2, isso aqui não é 98. Isso aqui é exatamente 1, isso daqui é 99. Quer ver, ó? Se eu pegar duas pessoas aqui agora, nesse conjunto, eu vou ter exatamente essa combinação? Vou. Posso pegar um aqui e um aqui, não posso? Se eu pegar um aqui e um aqui, eu vou cair exatamente nesse caso. De uma graduada e uma pós-graduada. Se eu pegar duas pessoas aqui, vou cair em que caso? Exatamente nesse caso. Uma graduada e outra graduada. Eu não posso ter duas pós-graduadas. Beleza, pessoal? Então, quantas pessoas pós-graduadas eu tenho nesse conjunto aí? Só tenho uma pessoa. Beleza, pessoal? Então, questãozinha que a gente tem que analisar bem direitinho, mas é uma questão bem tranquila. Pessoal, finalizamos aqui essa sequência de aulas aí voltadas para o concurso da Polícia Municipal do Eusébio. Eu vou passar para vocês, pessoal, me acompanhem lá no Instagram, vou passar as instruções e vou passar o material de questões comentadas, certo? Estou terminando, quando eu passar, eu mando diretamente para vocês. Então, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima nos demais concursos.